Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo de número 6, dessa vez do versículo de número 5 ao versículo de número 8. Vamos ver se eu consigo fazer a exposição destes versículos hoje. A intenção é que a gente chegue a essa parte. Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao versículo de número 8. Mateus 6, de 5 a 8. Eu estarei lendo, os irmãos podem acompanhar. Nos diz assim a palavra do Senhor: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Deus, estamos aqui diante desta tua poderosa, preciosa, majestosa palavra, que muito nos prescruta e nos ensina. Que o Senhor fale verdadeiramente ao nosso coração e nos instrua nesta noite, para a glória e honra do teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos agora diante do segundo exemplo útil que o nosso Senhor Jesus vai dar com o fim de ilustrar o seu ensinamento a respeito da vida piedosa, ou seja, da conduta na nossa vida religiosa. Conforme nós já vimos e nós temos percebido, isso constitui o tema central da qual ele considerou os primeiros 18 versículos deste capítulo aqui. Então, no primeiro exemplo que foi dado, o Senhor Jesus falou das esmolas ou como agir em relação à misericórdia, né? E agora, nesse segundo exemplo, é a questão da oração, ou como nós devemos de orar. A intenção de Jesus, então, é nos levar a este conhecimento sobre a questão da oração. Este segundo exemplo, na verdade, ele começa no versículo 5 e ele termina no versículo 15. Ele abrange tudo aquilo que é chamado, então, também da oração dominical. Mas a gente não vai ter como ver tudo isso, principalmente quando a gente entrar na oração dominical, a nossa intenção é estudar essa oração conforme as sentenças que o Senhor vai apresentando. Então, esse será um estudo introdutório a respeito daquilo que nós vamos estar falando sobre a oração. Quando nós estudamos estes 18 versículos, nós devemos estar sempre com a mente voltada para aquilo que o Senhor Jesus disse no primeiro versículo. Olha aí, Mateus 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto ao Pai Celeste. Então, aqui também tem a ver com esta realidade, com o fato da gente guardar de fazer justiça, de exercer a nossa justiça diante dos homens, ou de querer fazer a justiça aos olhos dos homens, para que os homens vejam. A gente continua na mesma situação, né? E mais uma vez, nós vamos estar diante daquela característica que eu falei também, iniciando esse estudo, ao fato de que, quando nós olhamos para esse texto, quando nós examinamos esse texto, é como se nós estivéssemos segurando um espelho diante de nós, que vai nos permitir verificar a nós mesmos e não nos deixa escapar das verdades referidas ali a respeito da nossa vida religiosa. Então nós estamos agora diante de um espelho que vai refletir as nossas falhas, os nossos erros e nos fazer pensar para que a gente possa caminhar da forma correta diante do Senhor. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele diz que, ele faz a seguinte, deixa eu ler o que ele fala aqui, fica mais fácil. Chego a pensar às vezes que esta porção das Escrituras é uma das mais prescrutadoras e humilhantes de toda a Bíblia. Ele se refere dessa seção do versículo 1 ao versículo 18. Ele diz: eu chego a pensar
que esta porção é uma das mais prescrutadoras, é a que mais nos examina, é a que mais penetra fundo a respeito de nós, é uma das mais humilhantes diante de toda a Bíblia. Aí ele continua: no entanto, podemos ler esses versículos de tal maneira que perdemos inteiramente a vista do seu significado e ensino, pois ao ler estas passagens temos a tendência de considerá-la como uma censura direta contra os fariseus, uma denúncia contra aqueles que eram obviamente hipócritas. E geralmente não é assim? Quando nós lemos isso aqui, nós imaginamos assim: Jesus está combatendo essas pessoas ali, está combatendo os fariseus, está combatendo os hipócritas. Só que Jesus não está combatendo os hipócritas. Jesus não está combatendo os escribas, os fariseus, os religiosos daquela época. Nós vamos trazer em mente que o que nós estamos vendo aqui é o ensinamento de Jesus para o crente, para o cidadão do reino dos céus. Então Jesus está falando para mim, para você, para os crentes da época dele, para os crentes em todas as épocas. Ele não está lidando aqui com o ensinamento em confrontar os escribas e os fariseus. Ele está nos confrontando, esse é o interesse em relação a isso. Então, quando nós lemos aqui, é comum a gente pensar que o que está sendo dito sendo dito para outra pessoa. Mas nós devemos de entender que isso tem a ver conosco. É a respeito de nós que Jesus está falando. Então, essas pessoas aqui não se referem às que estão lá fora, se referem às que estão aqui dentro. Tá? Então, nós vamos considerar essa sessão aqui. Ao considerar essa concessão, nós devemos de entender que isso aqui é como se fosse um desmascaramento. É como se fosse uma retirada da máscara que nós, às vezes, usamos no contexto religioso, né? E isso tem um vínculo muito forte com a nossa realidade. Por quê? Porque esse estudo, e agora especificamente falando sobre a questão da oração, ela é uma das revelações mais devastadoras sobre nós, porque ela trata exatamente do cerne do pecado. Ela especificamente está lidando com o pecado a respeito do egoísmo e do orgulho. É nisso que consiste o ensinamento do nosso Senhor Jesus. É disso que ele está tratando aqui, dentro da oração. Ele está nos fazendo observar o quão o pecado é terrível diante de nós. O quão ele é forte e poderoso dentro do nosso próprio ser, e quão perigoso é não estar atento para esta realidade, tá certo? Então, com a medida que nós caminhamos nesse estudo, nessa primeira parte, nesses versículos aqui, nós vamos poder perceber esta realidade com relação a isso, né? Até que nós possamos chegar à intimidade na presença do Senhor Jesus. É importante a gente ter essa direção. Às vezes nós olhamos para o pecado e achamos que o pecado é um monstro que fica nos assediando, que nos aflige, né? Quando nós estamos distante de Deus. Então o pecado é um monstro que está sempre nos afligindo e está nos assediando, e à medida que a gente vai afastando de Deus, ele vai ganhando poder sobre a nossa vida, vai ganhando força sobre nós. Realmente nós não pensamos no pecado dessa forma, só que não é bem assim não. Não é bem dessa forma. Esse texto vai nos mostrar que o pecado, ele está tão próximo de nós e tão íntimo dentro de nós, que ele nos acompanha até as portas do céu, e se fosse possível, até dentro do céu. Nós menosprezamos a força e o poder do pecado sobre as nossas vidas. Sempre que nós olhamos para o pecado, nós vamos pensar assim: quando é que o pecado iniciou? Lá no Jardim do Éden. Quando Adão pecou, quando Eva pecou, então ali aconteceu o início. E nós esquecemos que o pecado nasceu antes. Ali foi o pecado de Adão. Mas a Bíblia nos diz que o primeiro pecado aconteceu com um ser angelical, cujo nome era Lúcifer, e ele estava diante de Deus. Perceba o quão terrível é o pecado, que Lúcifer e os seus caídos deixou-se envolver quando eles ainda estavam na presença de Deus. Percebe? É ali que nasce o pecado. Ele não nasce com Adão.
Ele não nasce com Deus deixando Adão sozinho ali e a serpente indo assediar. A serpente é a primeira a cair com o pecado, representando Satanás. E ela vem tentar a criação de Deus. Então o pecado nasce bem antes, né? Então não tem coisa mais enganadora quanto à noção de que o pecado, ele só existe em termos de ações. A gente acha que o pecado ele existe em termos de ações, não matar, não roubar, não mentir. Então, quando eu não pratico essas coisas, não faço esses atos, então o pecado ele não tem poder sobre mim. Mas o pecado, ele é muito mais do que um erro praticado. É muito mais do que um erro praticado. E nós vamos de compreender que a essência do ensino bíblico a respeito do pecado, o cerne deste ensinamento, é que o pecado trata-se de uma disposição do coração. O pecado é um estado do coração, não é uma ação. Não é uma ação, mas é um estado do coração. Tem a ver com a nossa disposição. Em última análise, o pecado tem a ver com a autoadoração, com a autoadulação, com o afofar do nosso ego, né? A nossa tendência é justamente para a autoadulação. Mesmo quando nós estamos na companhia de Deus, a nossa tendência maior é que a gente se preocupa muito mais conosco mesmo, com a nossa realidade, do que com as coisas que deveriam de estar atenta. Vocês estão entendendo isso? Essa introdução? Pergunta ou comentário? Tranquilo até aqui? Ok. Pode explicar melhor? Vamos tentar trazer isso aqui através de um exemplo. Observa Eva no paraíso. Quando Eva é tentada pela serpente, Eva era isenta do pecado, concorda comigo? O pecado não estava ali. Ela não tinha nenhuma tendência para o pecado, ela era completamente neutra. Apenas Adão e Eva é que tiveram esse livre-arbítrio, teve essa neutralidade. Mas observe que quando a serpente está conversando, em Eva brota um desejo de experimentar a fruta, ao ponto de ir lá em Gênesis usar uma licença poética para dizer que o fruto parecia ser desejável de ser comido, como se o fruto quisesse ser mordido. Isso é uma licença poética para dizer assim o quanto ela estava interessada naquele fruto. Então, mesmo ela tendo uma tendência natural, neutra do pecado, a disposição dela já era em relação ao pecado. Ela teve um desejo em relação a essa questão. Entende? Então o pecado ele tem um poder muito maior do que a gente imagina. Então imagina, se na Eva, que era uma pessoa neutra, cujo pecado não estava sobre a sua vida, teve essa força toda, imaginem nós que somos caídos e tendenciosos ao pecado. Muito maior é a sua força sobre as nossas vidas. Podemos pensar nisso também, da forma como Satanás, ele vai até Jesus. Jesus vai jejuar, 40 dias de jejum, e é muita ousadia do diabo ir à presença do Filho de Deus tentá-lo. Pensa na ousadia dele. E se Jesus, que é puro e santo, foi tentado, imagina nós. E a gente precisa entender o significado da palavra tentação. É um desafio a ser vencido. Jesus passou por um desafio. A tentação significa que ele foi levado a pensar nessa possibilidade. Mas ele não caiu. Entende? Então essa é que é a ideia que está sendo apresentada. Então algumas vezes o pecado vai produzir o resultado que vai se apresentar aqui dentro desse contexto, né? Da forma como nós vamos nos persuadir, achando que nós estamos adorando a Deus, que nós estamos buscando a Deus, quando na verdade nós estamos adorando a nós mesmos e nada mais. Esse é o perigo do pecado. Quando nós pensamos em pecado, fala assim,
Imagina aí uma cena de pecado, imagina um pecador. A gente pensa numa prostituta, a gente pensa numa pessoa caída, bêbada, num drogado, julgado pelo canto, num adúltero, num assassino, num estuprador. Nós pensamos nessas coisas terríveis que o pecado provoca. Quando nós imaginamos uma cena de pecado, a gente geralmente imagina essa devassidão. A gente olha para o mundo lá fora e fala, ali está o exemplo do pecado. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que o melhor local para a gente entender a essência do pecado não é lá fora. Não é olhando para a pessoa que está nas trevas e caído. A melhor forma da gente entender o poder e a essência e a força do pecado, a forma mais completa de ver isso, sabe como é? Olhando um santo homem de joelho em sua oração. Ali é que nós vamos poder perceber o valor sobre o pecado. Jesus está lidando com a oração, mas Jesus está lidando com o nosso pecado na oração. É isso que Jesus está lidando. A gente nunca olhou para esse texto pensando nisso. A gente olha com esse texto, como eu falei, Jesus está falando aqui dos hipócritas lá, então eu não devo ser igual ao fariseu. Não, Jesus está trabalhando muito mais pesado em relação a isso. Jesus está trabalhando com os seus discípulos. O Sermão do Monte é um ensinamento para os discípulos do Senhor Jesus, para aquele que conheceu Cristo como seu Salvador, na qual ele deve se portar de forma religiosa na sua presença, ou a forma da vida piedosa no dia a dia. Ele está lidando com a oração do crente. Jesus não está preocupado com a oração do pagão, do descrente, do ímpio. Jesus está preocupado com a minha e a sua oração. É disso que ele está tratando aqui. Ficou claro agora? Pergunta ou comentário? Tranquilo? Vou ler de novo aquilo que a Dr. Martin Lloyd Jones diz. Isso nos faz perceber, de uma maneira incrivelmente clara, o quanto necessitamos da graça de Deus na questão da salvação, e o quanto necessitamos do perdão, do novo nascimento, e o que é ser uma nova criatura, tendo uma nova natureza. E mesmo que tenhamos nascido de novo, e mesmo que já tenhamos recebido essa nova vida e essa nova natureza, enquanto caminharmos sobre essa terra, ainda assim, nós precisamos de toda essa instrução para caminhar de forma piedosa ou de forma santa diante destes ensinos, diante desta terra. Estas são as instruções do nosso Senhor ao povo cristão e não aos incrédulos. Essa é a advertência de Cristo àqueles que já nasceram de novo, pois até mesmo esses necessitam do cuidado para não se tornarem culpados em suas orações e em suas devoções. Pesado isso, né? Quer dizer, pastor, que eu posso, na minha oração, na minha devoção, eu me tornar culpado diante do Senhor? Pode. Eu fico assim impressionado com a forma que Deus direciona e nos guia em relação aos estudos. Porque assim, a gente está fazendo um estudo sequencial do Sermão do Monte. Nós paramos o estudo para poder lidar com alguns temas que foram, ou por viagem, ou outros dias que eu não estava aqui, a gente parou os estudos. Então o estudo não seguiu a sequência normal, ok? No domingo à noite, geralmente eu trago um tema para o mês. E esse mês caiu sobre o tema da porta estreita. Eu expliquei que isso aconteceu porque eu havia lido um livro a esse respeito e queria falar sobre essa questão da porta estreita, porque eu fiquei impressionado. O livro é de 1676, né, que John Bunyan, um puritano, escreveu. Eu falei, rapaz, aquilo é tão atual como hoje. É como se ele estivesse escrevendo para hoje essa realidade. E eu preciso de compartilhar para a igreja. Então eu estou plagiando o sermão dele, né, a forma de falar. Eu estou copiando o sermão dele e passando. Não estou plagiando porque eu estou avisando que o sermão não é meu. Se eu falasse que ele é meu, eu estaria plagiando. Mas eu estou copiando o sermão, ou seja, não é um sermão que eu preparei, é um sermão que ele preparou. Aí nós nos deparamos com isso aqui. Isso era para ter sido visto antes. Não foi programado, irmãos.
Não foi programado. A gente não criou uma agenda para fazer isso aqui. Isso aqui é Deus direcionando, né? Mesmo que eu esteja fazendo estudo sequencial, a gente chegou agora no momento. E aí, se você vir domingo assistir o culto, você vai entender por que eu estou falando que tem a ver com isso aqui. Que eu estava lá preparando o estudo, e eu estou preparando o estudo em cima dessa questão. Eu falei, gente, mas Deus está juntando as coisas assim de um jeito, para a gente pensar muito sobre essa questão, sobre a perseverança dos santos, sobre a vida de piedade, sobre a vida santa. Porque a gente está numa época em que a gente está achando que a coisa está muito fácil. E nunca foi fácil. Não tem coisa mais difícil do que ser cristão. Aliás, é impossível ser cristão, a menos pela graça do Senhor e pelo poder do Espírito Santo. E é isso que tudo isso nos mostra e nos aponta. Tá certo? Por isso que eu li o texto lá, onde o salmista diz: rendei graças porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Lembre disso. Nós devemos render graças por conta da benevolência do Senhor. E aí Jeremias vai dizer: a misericórdia do Senhor renova-se a cada manhã. Todo dia de manhã, Deus está derramando a sua misericórdia sobre a sua vida, para que você possa caminhar na sua presença. Bom, tendo dito isto, vamos agora voltar então as nossas vistas para o texto. Isso aqui foi só a introdução. Agora é que nós vamos olhar diretamente para o texto aqui, tá certo? Nos versículos de 5 a 8, é aquilo que nós podemos então de chamar sobre a introdução à oração. Observe, Jesus vai fazer uma introdução, ele vai dizer que nós não devemos de orar como os hipócritas. Então Jesus vai mostrar, primeiramente, uma maneira errada ao orar, e depois ele vai apresentar uma maneira certa de orar. Então esses versículos de 5 a 8, ele vai primeiro tratar de uma maneira errada: vocês não devem orar assim. E depois ele vai tratar de uma maneira certa: a oração deve ser feita assim. Mas isso é uma introdução. Porque no versículo de número 9 ele vai dizer: portanto vós orareis assim. E aí ele dá o exemplo da oração. Então esses versículos de 5 a 8, ele está preparando para dizer por que a nossa oração deve seguir esse modelo que ele deixou. Percebe? Nós lembramos que Jesus está fazendo o seu sermão, ele é um discurso, está tudo em ordem e aplicado e direcionado da forma correta como precisa de ser. Está tudo do jeito certo como deveria de ser. Então o que Jesus faz? Ele vai dar essa introdução e dizer assim: vocês não devem agir assim nas suas orações, vocês devem de pensar nas orações desta forma, e a maneira correta é você seguindo esse modelo. É a forma mais certa de você entender como é que você se achega à presença de Deus e como é que a oração deve ser falada diante do Senhor. Então, aquilo que é chamada de oração dominical ou oração do Senhor, ela é uma oração modelo, né, onde nós devemos os princípios que está aqui aplicar a nossa oração de um modo geral, tá certo? Uma coisa também que a gente precisa de entender é que quando Jesus fala aqui nesse versículo 5 a 8, a referência aqui é a oração em geral. Nós geralmente tendemos a pensar na oração particular. Porque lá no final diz assim: quando você for orar, entra no teu quarto, e teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Dizendo assim, você deve ter uma oração particular em secreto. Realmente a gente pensa isso, mas Jesus não está lidando com essa oração, porque o modelo da oração é o modelo para a oração de um modo geral. Então Jesus aqui está falando sobre a oração de ações de graça, oração de louvor, oração de adoração, oração de confissão de pecados, oração de intercessão, oração pública na igreja e oração particular em casa. Todas as nossas orações são guiadas por essa maneira correta de orar, evitando a maneira errada de orar. Entendeu? Então Jesus está lidando com a oração de um modo geral. Tá? Porquanto e quando orardes, não sereis como hipócritas. Esse orardes é todas as orações que você vai fazer. Não seja como hipócrita. Tá ok? Então vamos entender o que Jesus está trabalhando aqui a partir dessa realidade. Bom, primeiro vamos ter um contexto aqui. Observe, Jesus diz assim: quando não orardes, não fazei como hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. A gente precisa entender por que Jesus usa esse termo aqui. Porque entre os judeus, embora as orações fossem sempre apropriadas, no contexto judeu, qualquer momento é momento de oração.
Mas havia uma prática comum no tempo de Jesus, implantada desde os tempos do Antigo Testamento. O judeu ele deveria de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Pela manhã, ao meio-dia e no final da tarde. Isso deveria ser a prática de qualquer judeu em oração. Segundo o historiador Joséfo, que viveu no século II depois de Cristo, os sacrifícios e as orações, elas deveriam de ser feitas no templo em Jerusalém. Então, todo judeu deveria de orar. Onde é o local adequado para a oração? Na cabeça do judeu, era onde Deus se encontrava, no templo, tá certo? Então a oração deveria de ser feita lá. Como o pessoal hoje, você lembra de Daniel, que orava 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém? A ideia é o seguinte: ali era a casa de Deus, é ali que eu deveria de orar. Quando o povo se espalhou, nem todo mundo poderia ir até ao templo para orar. Então o que eles faziam? Construíram as sinagogas. Então como é que era o princípio? Se eu não posso ir até o templo para orar, eu vou até a casa de oração, que é a sinagoga, o local onde eu apresento. Então 3 vezes ao dia a sinagoga era aberta para que todo judeu piedoso pudesse ir lá fazer as suas orações. Tá certo? Então eles tinham a prática de orar todos os dias, 3 vezes ao dia. De manhã, na hora do almoço, e à tardezinha, no final do dia, tá certo? Mas o que acontece se eles não conseguissem chegar a tempo para o momento da oração? Tinha o horário da oração. Eles não podiam chegar a qualquer hora. Se eles não pudessem chegar, saí de casa para ir para a oração de manhã, aconteceu um imprevisto, eu não consegui chegar, já está na hora da oração, o que eu faço? Volto para casa? Não, você ora, aonde você estiver. Então eles tinham a prática de orar nas ruas e nas praças, por conta dessa realidade. Era comum você, num horário, passar e ver um judeu no canto orando, numa praça orando, porque ele perdeu o horário de chegar no templo e ele tinha que orar. E ali orava ali mesmo, aonde ele estava. Inclusive no meio da rua. Era a prática dele. Então Jesus cita uma prática que é comum deles fazerem. Observa que eles tinham uma intenção, buscar a Deus. A intenção deles era fazer essa oração buscando a Deus. Mas Jesus diz que quando eles estão fazendo isso, eles não estão fazendo isso com sinceridade. Eles estão sendo hipócritas, porque eles estão procurando ser vistos pelos homens. Lembra lá, versículo 1? Guardai de exercer a vossa justiça diante dos homens. Por conta dessa realidade, alguns vão achar que Jesus está condenando a oração pública. Que qualquer oração pública não deve ser feita porque é um sinal de apresentação. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está condenando a oração pública, nem a oração individual no público, no meio das pessoas. Não é isso que Jesus está lidando. Pelo contrário, você vai encontrar vários outros relatos, onde nós encontramos os servos de Deus fazendo essas orações. Vai ter vários textos que vai apresentar esse tipo de coisa, onde vai encontrar as pessoas orando ali, naquele momento, ou em outras situações diante disso aí. Então, o que Jesus realmente está corrigindo? Ou, onde está o erro nesta oração? Se o erro não é orar em público em si. Jesus aponta 2 erros na prática dessa oração. Versículo 5, vamos ler novamente. Quando orardes, não sereis como hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O primeiro erro está no perigo de que eu me interesse mais por mim mesmo do que por aquele a quem eu estou dirigindo a oração. O primeiro erro que Jesus aponta é que na minha oração, talvez, eu esteja mais preocupado comigo do que para quem eu estou direcionando. Essa falha essencial é que a pessoa está voltada para dentro de si mesmo, tá certo? É uma concentração com relação à atenção naquilo que se está orando. Em vez de se concentrar naquele a quem se está orando, está mais preocupado com o que está orando. Ficou confuso isso aí, né? Está confuso, né? Vai clarear. Deixa eu ler o que
o Lloyd Jones de novo, falei, vamos pegar uma colinha com o Lloyd Jones de novo. Sua preocupação é o modo como os outros o estão vendo. As suas palavras são belas e agradáveis, se tem postura de quem é piedoso, se será conhecido como homem ou uma mulher de oração. Tal indivíduo tem forte desejo de ser vistos pelos outros quando está orando, o que leva então a buscar palavras, modos, gestos e lugares que poderão servir para destacá-lo em meio à multidão. Ele está orando, mas ele não está preocupado com quem está orando, ele está preocupado com quem está ouvindo a oração. Será que as palavras que eu estou falando estão bonitas? Estão sendo bem colocadas? Minha postura de oração está certa? É de joelho, é em pé? É com as mãos levantadas? É com as mãos baixas? É a cabeça baixa? É com a cabeça levantada? Então assim, como é que eu vou lidar com isso? Essa é a questão. Essa pessoa ela não está preocupada com quem ela está falando, mas está preocupada com quem está ouvindo. E preocupada consigo mesmo, com a sua aparência e com suas palavras, com aquilo que ele está falando diante do Senhor, né? Então essas pessoas, elas estão agindo desta forma. E aí nós podemos usar algumas desculpas nossas, religiosas, que a gente dá em relação a essas questões. A gente pode dizer assim, não é bem assim não. Eu não tenho interesse em aparecer na oração. Afinal de contas, eu só oro em público quando alguém me convida a fazê-lo. Se ninguém pedir para fazer, eu fico quietinho no meu canto. Então, eu não estou preocupado com isso aí. Eu não estou caindo nesse pecado de estar preocupado com as minhas falas ou com essas questões. Eu nem busco ficar de em pé quando alguém pede lá. O pastor fala assim, olha, eu fico até sem graça de ficar de pé, eu gostaria de ficar sentado, até fico sentado ali para falar, evito o microfone para poder não falar a oração ali. Então eu não estou caindo nesse pecado, porque eu estou sendo o quê? Humilde, né? Eu estou reconhecendo o meu lugar, né? Olha, não é que eu estou preocupado com o que as pessoas estão falando, eu estou preocupado com as palavras que eu estou me dirigindo a Deus. Será que as minhas palavras são claras diante de Deus? Estão diretas diante do Senhor? Eu estou preocupado, não é isso não é as pessoas não. É porque eu estou falando com Deus, eu não posso falar qualquer coisa, né? Tem que falar palavras melhores, né? Então eu não estou sendo hipócrita quando eu escolho as minhas palavras para falar diante de Deus. Entenderam agora? O que Jesus está condenando aqui? Qual é a minha preocupação ao me colocar diante de Deus para fazer as minhas orações? O problema não está na postura, o problema não está nas palavras, apesar de que muitas vezes a postura e as palavras vão condenar, né? Vai mostrar que aquela pessoa realmente está com mais interesse de aparecer do que qualquer outra coisa. A preocupação é estar sobre quem eu estou agradando, quem eu estou procurando agradar com as minhas palavras, com a minha postura, com a minha maneira de agir. Se eu oro pensando nas pessoas, no que vão pensar, no que vão dizer da minha oração, se eu me preocupo com a postura, se a postura é de joelho, ou se é em pé, se é deitado, se eu estou preocupado com essas coisas, eu devo de começar a oração como? Ó grande Deus Todo-Poderoso, ó Pai misericordioso e santo. Qual é a palavra ideal para levar a Deus? De que forma eu devo me achegar? Qual é o vocabulário que eu vou usar para falar com o Senhor? Se eu estou preocupado com isso, queridos, eu não estou preocupado de fato com Deus. Estou preocupado comigo. Estou preocupado comigo. E aí eu estou sendo hipócrita. Então deixa eu falar um negócio interessante aqui. É comum a gente ouvir às vezes as pessoas falar assim, não me convida para orar em público não, porque eu não sei, eu não gosto de orar em público. A pergunta é, por que você não ora em público? Qual é o medo de elevar a sua voz em oração?
se você está preocupado com o que as pessoas vão pensar, mesmo sentado quietinho, você está sendo hipócrita ao orar. Porque você não está preocupado com quem você está dirigindo, mas a quem está ouvindo. Mesmo que você esteja dentro da sua casa, mesmo que você entre no seu quarto, feche a porta, e você fala assim, eu só consigo orar se eu estiver de joelho, porque só de joelho que a oração vai chegar a Deus, você está sendo hipócrita. Porque você está mais preocupado com a sua postura do que com quem você está se achegando. É disso que Jesus está lidando. A nossa irmã Renata, traga o microfone para ela, por favor, aqui. Não, é tudo interligado, né? A palavra de Deus o temor do Senhor é o princípio de todas as coisas, né? Então, quando você está falando, só vem isso na minha cabeça, porque se o seu temor, não no sentido de medo, mas o que te move, tudo o que te faz estar na presença de Deus é o próprio Deus, né? As outras coisas vão ficando menorzinhas. E tudo é meio natural, mas realmente a gente tem que ficar colocando isso na nossa cabeça o tempo todo para poder apagar as outras coisas e colocar Deus sempre no centro, porque a natureza do pecado é mesmo a gente colocar as outras coisas no lugar de Deus e minimizar. Deus sempre está em primeiro lugar, vamos dizer assim, mas é um primeiro lugar segundo, assim, aquele empatado, nunca primeiro único. E aí é interessante, gostei dessa reflexão. Amém. Mais alguém? Não? Tranquilo? Então, a primeira questão é essa. Com quem eu estou preocupado ao fazer a minha oração? O segundo erro, ele está ligado diretamente a esse primeiro, tá certo? Está muito ligado em relação a isso, porque ele tem a ver exatamente com essa questão das preocupações daquilo que eu estou falando, ou da forma como eu estou falando, da petição que eu estou fazendo. E aí o versículo 7 vai nos dizer isso. Ele diz assim, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Sempre que nós lemos esse versículo, nos vem à mente alguém com um terço na mão ou alguma coisa repetida, repetindo uma ladainha, repetindo, né, uma oração, a reza católica, que é a repetição da reza, ou fazendo alguma coisa nesse sentido, ou nós ficamos pensando assim, não, então quer dizer que quando eu falar assim, Senhor, que o Senhor abençoa a saúde de fulano que está doente, aí eu deixo e não posso mais orar porque já orei uma vez. Tem gente que pensa assim, não, é porque eu repeti, é besteira, não posso fazer isso, não tem necessidade, é falta de fé, né? Não é exatamente sobre isso que Jesus está dizendo, né? Não se refere ao mantra, da repetição da oração pela repetição. Jesus aqui está tratando de algo muito mais profundo. Essa ilustração cabe de alguém que fala as palavras e fala, e fala, e fala. Mas Jesus está falando aqui a respeito dos crentes, ele está falando para mim e para você. Então, o que ele chama de vã repetição? Qual é o erro que nós caímos na vã repetição? Essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer. Primeiro, é que nós podemos errar nessa questão, preocupado com a duração da nossa oração. Preocupado com a duração da nossa oração. Será que eu devo orar 1 minuto? Será que eu devo orar 1 hora? Será que eu devo orar alguns segundos? Quanto tempo eu preciso de orar? Então aí eu faço assim, não, eu tenho que orar todo dia 10 minutos. Eu tenho que orar todo dia 10 minutos. E se você não tiver palavras para 10 minutos de oração? Não, eu tenho que orar de qualquer jeito 30 minutos. E se você não tiver palavras para 30 minutos de oração? Você colocou na sua cabeça que você vai orar.
Ou então você faz aquela oração assim: eu coloquei no coração de orar pela minha família. Então eu vou orar pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão, pelo meu avô, pelo meu tio, pelo fulano, por ciclano, beltrano, tal, aquela lista de pessoas. E aí eu falo assim: todo dia eu tenho que orar para fulano, por essas pessoas. E aí eu falo assim: Senhor, abençoa fulano, abençoa ciclano, abençoa beltrano, abençoa não sei o quê, abençoa... E só cito os nomes. Pronto, acabei de orar, tá bom. Estou mais preocupado em orar pelo nome das pessoas do que pela situação das pessoas. Senhor, hoje eu vou gastar um pouquinho mais de tempo orando aqui pelo meu pai, que eu estou preocupado com ele, por conta disso. Isso aqui é algo que eu preciso fazer. Ah, mas eu tenho que orar pela minha mãe. Espera aí, o tempo está acabando. Senhor, coloca aqui, deixa eu voltar para minha mãe aqui. Que eu estou preocupado em fazer o quê? Cumprir a minha lista. É nisso que ele está falando. Entende? É nisso que ele está falando. Ele também está falando, nesse contexto, da preocupação das palavras que eu estou usando, né? Então eu sempre vou começar, é natural a gente ter uma forma de começar a oração, é natural. É natural a gente ter uma forma de começar a oração. Mas às vezes nós tendemos a se preocupar muito com isso, né? Eu vou começar: Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tua santidade. E aí depois, estou mais preocupado com a fórmula do que com a pessoa. Estou mais preocupado com as palavras, e essas palavras se tornam repetitivas à toa, sem nada. Eu já falei isso quando nós falamos assim: eu vou orar lá em casa, vou entrar no meu secreto, vou orar, estou agoniado, Rapaz, eu estou preocupado. Eu chego, dobro o joelho e falo assim: ó Deus maravilhoso, muito obrigado pelo dia, pela tal. Senhor, eu estou agoniado. Só depois eu vou falar. Por que eu não chego e falo: Senhor, eu estou agoniado? Qual é a minha preocupação na oração? É a forma como eu começo? Ou é a quem eu estou me dirigindo? Eu posso dizer: Senhor, eu estou agoniado. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, eu estou chateado com o Senhor, porque eu não consigo aceitar essa decisão do Senhor sobre a minha vida. Mas nós não temos coragem de falar isso. Você já orou assim? Senhor, eu estou chateado com o Senhor. Eu não consigo entender o que está acontecendo. A minha cabeça não cabe. Me ajuda a entender isso. Não, mas eu não posso ficar chateado com o Senhor. Você está. Vai mudar as suas palavras? A outra é vã, é fútil, é só repetição, é só protocolo, porque o seu sentimento é totalmente diferente. Percebe? Esse é o primeiro contato que Jesus está colocando. Nós não devemos de usar nesse contexto, né? Então, gente que se preocupa com o tamanho da oração, gente que se preocupa com a lista de oração e não se preocupa com a oração em si. Gente que se preocupa com as palavras que são faladas e não com o sentimento que o seu coração está dizendo. Eu não posso começar a oração sem agradecer. Eu tenho que agradecer primeiro. E se eu não estiver com condições de agradecer? É só a gente ler os salmos. Tem salmos que começam assim de uma forma terrível, né? E tem salmos que começam com louvores. Então, como eu estou na minha oração diante do Senhor? As palavras são mais importantes do que o meu sentimento e a minha realidade? Eu preciso de pensar sobre isso. A outra questão que Jesus condena aqui é que, se nós estamos mais preocupados com essas questões, e aí vem também a nossa percepção quando alguém ora. Porque se tem um povo crítico, é crente na oração. É por isso que às vezes o irmão fica sem graça de orar no culto. Porque a gente pensa assim: não, fulano ora tão bonito. Aquelas palavras que ele usa ali, que vocabulário. Aquilo ali é um vocabulário santo. Você já viu a pessoa? Já prestou atenção nas palavras do presbítero Luiz? Rapaz, aquele homem tem uma unção que é uma maravilha. Aquelas palavras ali têm um poder enorme na boca dele. Eu preciso de aprender a orar assim. Enquanto eu não orar daquele jeito, eu não vou orar. Ah, mas o Ismael fala com você, viu? Ô, oração meio churuca do Ismael. Faltou palavras. Rapaz, só isso. Teve uma vez que um irmão foi muito infeliz numa congregação onde eu trabalhei a fazer um comentário. Estávamos falando, estudando esse texto aqui, estava estudando sobre oração, não esse texto, estava estudando sobre oração. E aí esse irmão levantou e falou assim: pastor,
É por isso que eu me preocupo quando alguém vai dirigir a reunião de oração ou vai falar e pede um irmão para orar. Porque às vezes o irmão ora tão baixinho, ou faz uma oração tão curtinha, que a gente nem sente a oração. Aí eu falei, você está preocupado com a oração do outro, não é com a sua não? Tem que se preocupar com a sua oração. A oração dele está sendo sincera? Ou não? Eu já contei aqui o exemplo de um senhor, um caboclinho, lá no interior de Minas Gerais, sobre a oração dele, que ele sempre começava a oração dele assim, Senhor, aqui é o Zé. E ele falava a oração dele, e aí, já contei, não já contei? Sempre falava assim, aqui é o Zé. E aí ele contava a oração dele, fazia a oração dele, e o pastor ficou preocupado, rapaz, mas que cara mais informal nessa questão da oração dele. Aqui é o Zé, isso é coisa de se falar diante de Deus. Reunião de domingo à noite nós vamos orar sobre, aí eu peço lá ao seu José, senhor, por favor, eu queria que o senhor levasse a Deus em oração, uma oração de confissão pelo pecado da igreja. Aí eu falo, Senhor, aqui é o Zé. Que coisa feia. Não vou pedir para orar mais não. O Zé adoeceu, foi para o hospital, estava para morrer, o pastor foi visitar ele lá, quando ele chegou, o Zé estava são e salvo, feliz, para receber alta. E o pastor perguntou, o que aconteceu? Eu falei assim, não, pastor, eu estava lá no meu quarto, lá definhando, aí eu ouvi uma voz, Zé, aqui é Jesus, eu vim curar você. Qual a importância da palavra? Entende? A fórmula, tem a fórmula, não tem, gente. Se eu estou preocupado em ter essa pungência na oração, eu tenho que estar preocupado com a intimidade da oração. Não com as palavras bonitas da oração. Porque eu posso estar com palavras bonitas aqui e ser totalmente hipócritas. Aí Jesus diz que esses já receberam a sua recompensa. Porque eles estão em recompensa diante dos homens. Quando Jesus diz que eles já receberam a recompensa, significa que eles não vão receber a recompensa do Senhor. Consegue entender isso? Não vão receber a recompensa do Senhor. Então esses são os dois grandes erros da oração. Quando oramos, em qualquer lugar ou ocasião, e quando nós temos que estar preocupados diante de quem nós estamos nos apresentando. É isso que importa. É percebermos que quando oramos, estamos buscando a admissão na presença do Senhor. Nós erramos quando nós oramos preocupados com as palavras de quem está ouvindo, ou com a postura que nós devemos de ter, sem se preocupar com o nosso... Preste atenção, Deus conhece o seu interior. Não adianta você florear nas palavras se o seu interior não está assim. Você chega perto de mim, eu falo assim, fala, Júnior, você está bom? Ele, estou bom demais, só dá benção. E não está. Eu saio feliz que ele está bem, né? Mas ele não está. Mas Jesus, você consegue fazer isso, enganá-lo? Não consegue. Então o que adianta você se preocupar com as palavras e não se preocupar com a pessoa que está te ouvindo? É Ele quem vai te ouvir. Então a gente precisa de ter essa atenção. Então como que eu devo de orar da forma correta? É a segunda lição desse texto. Jesus nos ensina como nós não devemos de orar. Não devo de estar preocupado com postura, com palavras, com pessoas que estão ouvindo ou com as minhas próprias considerações, mas devo me preocupar com aquele que está ouvindo. Ok, como é que eu faço isso? De que forma eu devo fazer isso? Nosso Senhor nos deixa instruções e Ele divide da seguinte questão. Primeiro, a gente precisa de entender o processo da exclusão. Nós vamos fazer num processo. Para orar ao Senhor, nós precisamos de fazer o primeiro processo da exclusão. Versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orará ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. A fim de que eu esteja certificado de que eu realmente estou me aproximando de Deus, eu preciso de excluir algumas coisas que estão ao meu derredor e coisas do meu interesse. Eu tenho que entrar no meu quarto, e aqui a ideia de quarto aqui não é necessariamente um cômodo.
mas é a intimidade com o Senhor. Quarto é um local de intimidade, é um local onde a gente se sente à vontade, onde a gente consegue ser nós mesmos. Essa é a ideia que está apresentando. Então eu preciso de deixar algumas coisas de fora. Eu preciso de excluir e esquecer as pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso de excluir e esquecer os costumes, não são importantes, ainda que eu tenha algum hábito de fazê-lo, isso não é mais importante. Eu preciso de excluir e esquecer as aparências, porque eu estou entre eu e Deus. Esquece o restante. Eu preciso de excluir e esquecer até de mim mesmo. Será que as minhas palavras serão ouvidas e aceitas pelo Senhor? Será que se eu falar com o Senhor dessa forma, Ele vai se importar comigo ou não? Então isso eu preciso de deixar do lado de fora, né? Então o quarto é esse local de intimidade. O que o Senhor Jesus quer salientar é que nós devemos de entrar então neste quarto, nesse nosso quarto, nesse aconchego com o Senhor, preocupado apenas entre eu e Ele. A minha preocupação é exatamente isso. Não há qualquer vantagem de eu entrar num quarto físico, se tudo isso entra comigo. Percebe? Eu só vou orar, eu só oro em casa, eu não oro na rua, nem oro com as pessoas, porque eu só oro em casa. Mas se eu estou preocupado com tudo isso, eu não adiantou nada. Jesus está lidando exatamente com isso. Preste atenção, quando você ora, mesmo uma oração pública, uma oração em que você é pedido para orar, por um determinado e específico situação da igreja, é você que ora. É você que entra na presença do Senhor primeiro, e os outros seguem atrás. Entende? Eu vim para o culto de oração, ou vim para um culto de domingo, ou vim para um estudo bíblico desse aqui, e aí eu vou pedir o Eduardo para orar. Aí o Eduardo vai levar a igreja toda a oração. Mas quem está entrando primeiro? O Eduardo. Se ele estiver preocupado com as palavras que as pessoas vão ouvir, se ele estiver preocupado com as coisas que ele vai ter que falar, com a postura, devo sentar, devo ficar em pé, né, plantar bananeira, como é que é a melhor maneira de fazer isso aqui? Se ele ficar preocupado com isso, a oração dele não tem resultado algum. E eu não devo me preocupar com a oração dele. Eu devo de ouvir e concordar com aquilo que ele está falando. Isso não significa que quando eu vou fazer isso numa oração pública, eu devo também de desnudar o meu coração. Não é essa a questão, né? Não é essa a questão. Se eu chego aqui e falo assim, irmã Vairene, queria que a senhora fizesse uma oração de adoração a Deus. Aí a irmã Vairene fala assim, primeiro eu vou pedir perdão por pecado pela minha vida, depois eu vou adorar o Senhor. Não. Qual é o pedido da oração? É a adoração. Então, Senhor, nós estamos aqui para te adorar. Mas eu não posso estar preocupado com o que as pessoas estão pensando da minha fala. Eu tenho que estar preocupado com o que eu vou colocar diante do Senhor, no sentido do pedido que foi feito. Qual é o pedido? A adoração. Então eu vou orar dessa forma. É sentado? É em pé? É deitado? Não interessa. São palavras bonitas, escolhidas ou não? Não interessa. Qual é o pedido? Senhor, se você falar assim, Senhor, eu te adoro, e nós aqui viemos te adorar em nome de Jesus, amém, acabou. A oração está feita. Foi sincera? É o que está no seu coração? Amém. Agora você pode fazer da seguinte forma, eu não estou aqui, o que seria impossível, né? Eu vim para cá e não estar aqui para adorar, alguma coisa está errada na minha vida. Porque se eu vim para cá, eu vim para adorar. Mas digamos que eu cheguei aqui e o meu coração está pesado. Então, eu peço, né? Para que eu possa orar. Aí eu falo assim, poxa, mas meu coração está pesado. Então eu paro e falo assim, Senhor, eu vou colocar a oração diante do Senhor. Falo para mim, Senhor, eu vou colocar a oração diante do Senhor, a pedido da igreja, porque nós queremos adorar, mas o meu coração está pesado. Então primeiro trabalha em mim essa questão. E aí eu digo, Pai, nós viemos aqui para adorá-lo. Nos ajude a adorá-lo. Pronto. Fiz a oração sincera. Eu não estou pronto para adorar e devo de estar adorando. Então, Senhor, nós viemos aqui para adorá-lo, nos ajude a adorá-lo. Pronto. Não menti. Nós te adoramos e exaltamos quando eu não estou adorando. Percebe? Então, eu tenho que estar preocupado
que eu estou na presença desse Senhor, mais importante do que qualquer outra pessoa que está aqui. Então eu preciso de estar atento a essas questões, preciso deixar fora tudo mais, preciso de excluir todas as coisas, né? Não há qualquer vantagem então em entrar nesse quarto se eu levo tudo para dentro. Então mesmo que eu esteja no meio da praça orando, é eu e Deus. Eu estou na presença do Senhor, que conhece o meu coração, que prescruta a minha alma e o meu entendimento, e sabe exatamente aquilo que eu estou querendo. Segunda coisa, tem uma pergunta aí? Leva o microfone ali para o nosso irmão, tem uma pergunta ali no chat ali, para o Andrezinho. O nosso irmão Victor Bringel, ele fez uma pergunta sobre essa questão de oração de intimidade com Deus. É complicado, porque às vezes se orarmos da maneira que oramos no secreto, as pessoas podem entender como um mau testemunho. Minha pergunta então é hipocrisia orar de maneira diferente em público do que oro no particular? Orar de maneira diferente por causa do ambiente e situação? É aquilo que eu falei, vai depender do que ele chama de orar diferente, né? Então, assim, o que é esse orar diferente? Precisa de entender isso. Se o orar diferente é o fato de que o pedido de oração não condiz com a minha vida, eu preciso de adequar o pedido de oração à minha vida. Então, eu posso primeiro falar comigo mesmo diante do Senhor e aí apresentar diante de Deus. Se a questão são palavras que são usadas, eu não consigo ver palavras que não possam ser usadas em qualquer lugar diante do Senhor. Palavras são palavras, expressa a realidade minha. Eu não preciso de estar preocupado com a palavra que eu vou usar. Eu devo de falar nosso Senhor Jesus Cristo, ou devo falar só Senhor Jesus Cristo, ou devo falar só Jesus? Isso não vai importar muito, vai importar mais é o seu coração diante de Deus em relação a essas questões. Essa é a coisa que precisa de ser pensado, tá certo? Então essa que é a realidade. Ele pontuou aqui que é orar diferente no sentido de formalidade. Acredito que é no sentido de palavras mesmo. É o que eu vou dizer. A gente tem um problema. A gente costuma imitar orações. É natural a gente imitar palavras que a gente ouve e acha que são bonitas para a gente poder fazer a oração. É natural a gente imitar métodos de oração. É natural. Então, se você tem uma congregação mais pentecostal, a sua oração tende a ser mais pentecostal, né? Levantar a mão, gritar, mudar o tom de voz, usar palavras como papaizinho querido e tal, né? Que é costume do pessoal. Se você foi criado numa igreja mais reformada, a sua tendência é ser mais formal, né? Até a postura. Ó Pai amado, Deus bendito, santo, eterno, poderoso. A tendência sua é ser mais nessa condição. Não importa. Você está imitando o aspecto de onde você veio. Isso não é o importante. O importante é o seu coração como está diante de Deus. Entende? Se a gente pedir alguém para orar aqui, e a pessoa pegar e falar assim, ó Deus bendito, louvado, Senhor Jeová, todo-poderoso, amém, a oração dele. E se ele falar, ó Pai amado, querido e santo, ou se ele falar, Senhor meu Deus, todo-poderoso, não vai fazer diferença. Eu não tenho que estar preocupado com isso. Eu tenho que estar preocupado com como está o meu coração diante de Deus. Agora, é natural, irmãos, a gente estar no local e a gente se ajustar ao ambiente, né? Se você está no meio da rua, aí alguém chega e fala assim, ô irmão, ora por mim que eu estou com uma grande dificuldade, um problema, e você começa a levantar a mão, pular, sacudir, e fazer oração e tal, o pessoal pode falar, é doido, né? O que você vai fazer? Vem cá, meu irmão, no cantinho aqui, deixa eu orar com você. Porque você não quer ser chamado de doido. E às vezes, se fosse tivesse em outro lugar, você faria dessa forma. É só estereotipo. É só coisas externas. Não é importante. Não é importante. Entendeu? O Daniel tinha
pedido a palavra ali também. Só sobre essa questão das palavras, né? Porque tem algumas orações, e aí eu queria fazer essa pergunta, que quando são feitas, elas usam termos para se referir a Deus de maneira informal, mas não no sentido de não ser, vamos dizer assim, adequada ou suficiente a algum padrão de etiqueta, né? Mas de ser, por exemplo, a pessoa falando, meu paizinho, meu papai amado. Eu, particularmente, eu sou contra esse tipo de postura, porque o meu raciocínio é assim, né? Se eu chamo um rei de Vossa Alteza, né? Se eu chamo o juiz de Vossa Excelência, por que eu vou me dar o luxo de me referir a Deus de qualquer forma, né? Como se tivesse esse tipo de intimidade. É como chamar Jesus de meu amorzinho, sabe? Então, para mim não faz sentido. Mas eu queria saber se esse pensamento é errado, se eu estou errado nessa postura, ou se não realmente tem um limite de intimidade na oração e etc. Pois é. Nós vamos entender isso aí quando nós estudarmos a forma de orar, quando Jesus diz, quando for orar, orardes assim, orais assim. Lá quando nós chegarmos no versículo 9 em diante, aí nós chegamos a esse ponto para lidar com essa questão de entender isso, tá? Isso tem muito mais a ver com a forma como eu aprendi e foi criado, e eu entendi a oração, do que de fato com palavras em si, né? As palavras, elas podem ter um valor a partir do momento que eu entenda o valor dessas palavras. Então, chamar a Deus de papai, de paizinho querido, né? Ela pode ser uma forma carinhosa e boa de ser falada, e pode ser respeitosa, mas ela pode ser desrespeitosa. A questão é como eu estou falando essas palavras, né? Aí é eu, novamente, é eu que estou olhando diante do Senhor essas questões. Aí quando nós viermos aqui, a gente vai entender um pouquinho mais essa situação. Agora, é claro, né? Eu não vou chegar e falar assim, e aí, cara, como é que é? Qual é? Não faz sentido eu chegar diante de Deus. Eu não chego nem diante de uma autoridade terrena desse jeito, eu vou chegar diante de Deus desse jeito. Então a gente precisa de entender essas questões. Aí nós vamos entender quando nós estudarmos a forma que Jesus dá, ou os passos da oração que Jesus dá aqui, para a gente entender isso. Tá bom? Bom, depois de fazer a exclusão, deixar fora do meu quarto, eu preciso de ter a percepção. Mas perceber o quê? Perceber que eu estou entrando na presença de Deus. Perceber que nós estamos diante de quem? Com quem nós estamos falando? Aí entra um pouquinho daquilo que o Daniel está falando sobre as palavras. Com quem eu estou falando? Diante de quem que eu estou falando? Vou usar novamente Martin Lloyd Jones. Deveríamos de dizer a nós mesmos, quando fôssemos fazer uma oração, pensamento que a gente deveria de ter: agora eu estou entrando no salão do trono de Deus, o Todo-Poderoso, o Absoluto, o grande e eterno Deus que possui todo o poder, força e majestade, aquele que é fogo consumidor, aquele que é luz e em quem não há treva nenhuma, aquele que é totalmente e absolutamente santo. Em outras palavras, assim, é preciso entender e tremer diante do Senhor. Não estou diante de qualquer pessoa. Não estou diante de qualquer pessoa. Entendeu? Eu não estou conversando com um cara ali do lado. Eu estou em audiência com o rei. Eu estou diante de Deus, eu devo de temer estar diante do Senhor. Eu devo de me preocupar com essas questões. Não com as palavras, mas com a minha postura, com a minha presença diante dele. Lembra que eu falei? Eu chego diante do Senhor, chateado, nervoso, emburrado com ele, e digo: ó, meu amado Deus. Deus fala assim: deixa de ser hipócrita, rapaz. Dá uma vergonha, eu estou vendo seu coração, você está chateado comigo, seja sincero. Use as palavras sinceras. Eu não vou te ouvir com essas palavras. Ou então eu estou todo agoniado, ansioso, nervoso, e aí eu chego e falo assim: Senhor, eu vim cá, eu quero louvar, eu vou agradecer ao Senhor primeiro, eu vou agradecer pelo dia, pela vida e tal. E Deus está falando assim:
Rapaz, eu estou vendo o seu coração, você está doido para pular tudo isso aí, para chegar perto de mim e falar, Senhor, meu coração está agoniado. Diante de quem que eu estou chegando, gente? Eu estou mentindo para quem? Se eu estou mentindo para mim na oração, eu estou mentindo para Deus em primeiro lugar. Se isso não é a minha realidade, percebe? Ele é absolutamente justo e santo, mas Ele é o Deus misericordioso que nos recebeu na sua presença pelo poder de Jesus. Então Ele vai nos ouvir conforme a nossa realidade. Essa que é a questão. Não são as palavras, mas é a atitude, é o posicionamento. Chego arrogante, eu também não posso chegar perto de Deus e falar assim, e aí, cara, como é que tá? Né? Chutando o pau da barraca, entrando de qualquer jeito, né? Não, peraí. Há todo um respeito, porque eu estou chegando diante do Senhor. Ele é Senhor. É isso que eu preciso de entender. Né? É isso que eu preciso de entender. A forma como eu estou chegando diante do Senhor. Né? Mas, acima de tudo, eu preciso de entender que eu também estou chegando diante de um Pai. E aí é que entra a questão. Ele não é apenas o Senhor absoluto. Né? Observa que Jesus vai dizer aqui no versículo de número 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai. Da mesma ousadia que o filho chega ao Pai, eu chego a Deus. Entende? Existe um respeito. Hoje não, né? Hoje os filhos não respeitam mais os pais como antigamente. Antigamente isso era mais fácil de entender. Hoje em dia, os filhos querem mandar no pai, né? Perderam o respeito. Então pega e passa por cima, briga, grita com o pai, né? Um absurdo esse negócio aí, porque perdeu o respeito. Mas como é que era no nosso tempo? A gente tinha liberdade com o nosso pai, mas a gente tinha respeito com o pai. A gente chegava, né? A gente podia, como criança, sentar no colo do nosso pai, a gente poderia fazer um carinho no rosto dele, a gente poderia dar um beijo, um abraço, né? Chamar de papai, mas eu deveria de respeitá-lo como pai. Não poderia perder o respeito dele. Mas eu tinha a liberdade de chegar diante dele. Então eu preciso de ter essa liberdade. De entender que eu estou chegando de alguém que está me recebendo e que vai me tratar com carinho. Eu não preciso, então, de estar aqui acuado, morrendo de medo de entrar na presença do Senhor. Não preciso de ter todo esse medo. Entende? E, finalmente, entra junto com isso aí, devo de ter confiança. Ao aproximar do Senhor, eu devo de ter essa simples confiança que uma criança tem, precisando de manifestar, então, a fé própria de uma criança. E aí entra essa questão. Eu tenho que ter a certeza de que Deus é absolutamente o que Ele é. Então, apresentar-se diante do Senhor, eu preciso de entender que esse Deus aqui, e aí entra a outra questão sobre a repetição das palavras. Veja, Jesus diz assim, que a nossa oração, e ele conta a parábola da mulher que insiste com o juiz, que deve ser assim, na mesma insistência, que a mulher foi de juiz iníquo e começou, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga... Até o cara falou assim, rapaz, essa mulher está me aborrecendo tanto que eu vou julgar a causa dele. Se um homem iníquo, pelo muito falar, atende, então você deve de fazer com a mesma coisa com o Senhor. Então ele está incentivando a repetição do bem a petição. Senhor, me cura, me cura, me cura, me cura, me cura. Senhor, derrama graça, derrama graça. Não está errado repetir o pedido, Senhor, eu estou em agonia, eu estou em agonia, eu estou em agonia. Não está errado eu insistir fervorosamente na oração. A grande questão é, eu preciso de confiar que Deus tem poder para fazer. Não adianta eu chegar e falar assim, Senhor, eu quero apresentar do Senhor diante do Senhor a minha causa. Será que Deus vai dar conta? Senhor, de novo eu estou aqui apresentando a minha causa, porque será que Deus vai agir? E aí eu começo a duvidar. Não é assim. É, Senhor, eu estou apresentando a minha causa, e Senhor, eu estou repetindo esse pedido, porque eu preciso de falar para o Senhor mais de uma vez, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer conforme a sua vontade. Eu confio na decisão do Senhor, mas eu preciso de falar. Deus não vai atender a nossa oração porque nós pedimos muito.
não vai responder favorável ou negativo, porque nós pedimos muito ou pedimos pouco. Deus vai responder porque Ele vai responder conforme a vontade dEle. Pode ser sim, não ou espere. Segundo a vontade dEle, Ele é poderoso para fazer. E o que eu preciso de fazer? Agora, eu preciso, às vezes, muitas vezes, de colocar isso diante do Senhor. Né? Então, eu estou agoniado, eu oro, Senhor, me traz calma, tranquilidade. Eu tenho um momento, daqui a pouco eu estou agoniado de novo. Senhor, novamente eu estou agoniado. Me dá calma e me dá tranquilidade. Né? Não é assim a nossa vida? Tem hora que a gente está com a fé lá em cima, tem hora que a fé vai lá embaixo. E eu falo, Senhor, minha fé caiu, me ajuda. Vou colocar de novo diante do Senhor, porque eu preciso de entender todo o seu propósito, seu poder, sua glória, sua majestade. Essa é a realidade. Então eu preciso de ter essa confiança de que eu estou chegando de um Deus que é todo poderoso. E ter a simplicidade de chegar diante dele como um filho chega diante do pai. Sabendo que o pai pode fazer. Que ele pode operar, que ele pode agir. Deus aprecia a nossa intensidade de oração, irmãos. Eu acho incrível isso. Deus, ele aprecia quando nós temos intensidade de oração. Quando nós somos sinceros diante dele e falamos, ele nos incentiva a fazer isso. Há muitos textos na Bíblia que vão nos apresentar esta realidade. Quer ver? Abre lá em Lucas 18, versículo 1. Lucas 18, versículo 1. Traz o microfone para o Ismael aqui para ele fazer a leitura para mim. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Olha só, aí vai falar. Orar sempre e nunca... O dever. Agora olha só, Paulo descrevendo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Deus tem prazer na nossa intensidade da oração. Não é o repetir das palavras, mas é a falta de fé no repetir, entende? Eu preciso de ter confiança ao chegar diante do Senhor. Então, quando Jesus trabalha aqui, ele vai dizer como eu não devo de fazer. Mas o que nos interessa é como eu devo de fazer. Então, a primeira coisa que eu preciso de entender é que eu preciso de chegar através do processo de exclusão. Não devo me preocupar com as pessoas, com as coisas, com a situação, com a postura. Devo me preocupar com quem eu estou falando. Exclua tudo para chegar diante do Senhor. Eu devo de me achegar através da percepção diante de quem eu estou chegando. É do Deus Santo, Todo-Poderoso, que é também gracioso, misericordioso e me aceita em sua presença. Devo me achegar, o escritor de Hebreus vai dizer assim, acheguemo-nos, portanto, com ousadia ao trono da graça, para encontrar socorro em tempo oportuno. Eu devo de ter essa realidade. E eu devo de chegar através da confiança. Quem está sobre o trono reina de forma absoluta. Se eu não faço isso, eu estou sendo hipócrita, medroso, eu não estou sendo confiante diante do Senhor, estou pecando diante do Senhor. Estou deixando que Satanás mine a minha força, estou deixando que o meu ego tome o lugar, estou preocupado mais com as pessoas e com o mundo do que com Deus de verdade. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta a fazer? Então nós vamos encerrar por aqui. E semana que vem a gente volta, aí nós já vamos entrar, quando Jesus diz então, portanto, vós orareis assim. Qual é o modelo da oração? Então, onde eu devo me preocupar com essa realidade, aí nós vamos trabalhar isso aqui. Lembrando que a oração, ela é um modelo, né? Então, esse modelo vai ser adaptado à minha vida ou à minha realidade de oração ao longo da caminhada diante do Senhor. É só para a gente ter uma noção de como deve ser observada essas questões. Pergunta, comentário? Não? Um comentário final é uma coisa que eu fui percebendo, assim, quando o senhor estava falando, que isso se estende além da oração também. Por exemplo, muitas vezes quando eu vou cantar aqui, está tendo um louvor, eu fico muitas vezes mais preocupado em, minha voz tem que estar saindo bonita e tudo mais, e acabo nem percebendo a própria letra. Eu vou cantando palavras e acabo ficando no automático, e não louvando a Deus de fato.
Deve ter, com certeza deve ter outras áreas também que se estende além da oração também. Verdade. Lembrando que o louvor também é uma oração, né? Porque a ideia da oração, eu estou me dirigindo a Deus. Então, quando eu louvo, eu estou me dirigindo a Deus. É por isso que o louvor não deve ser centrado no homem. É eu falando com Deus e não Deus falando comigo. Às vezes, no louvor vai ter eu falando e Deus respondendo. Mas a ideia é sempre dirigir a questão a Deus. E aí eu realmente tenho que estar preocupado mais com o que eu estou falando do que com quem está me ouvindo aqui do lado, né? Eu estou falando para Deus. O que é que eu estou cantando? A gente geralmente canta no automático, nem presta atenção nas letras que a gente está cantando, só presta atenção na melodia bonita, né? E fica aqui ouvindo as vozes, e falo, que vozes bonitas, olha só. Não chego lá de jeito nenhum, estou longe de ter uma voz bonita assim, né? E a gente se preocupa mais com isso. Nós devemos nos preocupar com o que nós estamos falando diante de Deus e com quem nós estamos levando a nossa oração. Verdade. Mais alguém? Não? Então vamos colocar de pé para a gente encerrar esse momento?